Oi, pessoal, bem-vindos ao Insight do Professor. Eu sou o professor Israel Vieira, serei o seu anfitrião nessa aula de hoje. Estaremos falando de um assunto, como todos os outros assuntos que nós trazemos aqui para vocês, que é a respeito de ciclo financeiro e ciclo operacional, e ciclo financeiro. E eu estava pensando aqui, enquanto estava me preparando para dar essa aula, e o objetivo é que a gente possa ser bem mais objetivo, embora nós temos uma aula que foi gravada há algumas semanas, e eu vou deixar o link desta aula, que fala de maneira mais detalhada a respeito desse assunto, num QR Code que está aqui, pelo menos eu estou visualizando no meu canto superior esquerdo, que talvez para você possa estar no direito. Então, se você quiser assistir essa aula de uma forma muito mais detalhada com relação a esse tema, que faz parte de um compêndio da disciplina Contabilidade Financeira, você pode acessar via QR Code. Então, a nossa intenção para falarmos a respeito sobre ciclo operacional e ciclo financeiro, de uma forma muito mais, eu não diria que didática, mas objetiva, essa é a minha intenção. Nós preparamos, então, um infográfico que ele é proveniente da aula que nós ministramos alguns dias atrás, não é bem no encerramento, mas eu acredito que foi a penúltima aula, e tem muito gestor ainda que ou ele desconhece a respeito dessa temática, desse assunto, que é administração financeira de curto prazo, ou ele tem de forma muito confusa o que é o ciclo financeiro, o que é o ciclo operacional, ou então, de fato, ele não consegue de verdade conhecer ou saber como lidar ou como administrar, e principalmente desconhece a respeito do conceito. Então, eu preparei esse infográfico a partir dessa aula, que eu gostaria de, mais uma vez, reforçar e recomendar para que você possa assistir, mas, de uma forma bem mais objetiva, eu vou falar a respeito do que é cada ciclo. A minha intenção, de fato, é que essa aula seja uma aula mais curta, eu poderia até dizer que são pílulas de sabedoria ou warm-up, mas vamos começar, então, pelo seguinte, pessoal. Para que a gente para que possamos vender um produto, vender um bem, e eu vou me ater muito mais a essa questão da indústria que fabrica, que produz, que transforma, e também a parte de comércio que sempre está vendendo ali um bem, uma mercadoria, ou um produto, ou como você queira denominar. O mais importante é você entender que, ao vender algo, eu vou precisar realizar a entrega. Então, para que eu realize a entrega, eu preciso dispor de forma tangível desse bem, desse produto, dessa mercadoria. Bem, para que eu possa dispor deste produto, deste bem, desta mercadoria, obviamente que eu vou ter que ter ela disponível em meu estoque. Então, todas as vezes em que eu penso em vender algo, eu preciso pensar na entrega de algo, e preciso pensar que eu devo ter disponível esse bem, esse produto ou essa mercadoria, para que assim eu consiga realizar a entrega. E óbvio que, se eu estou falando de mercadoria, se eu estou falando do comércio, o que vai ocorrer
é que eu preciso, então, adquirir esse bem de alguma fonte ou de algum fornecedor, dispor ele no meu estoque. Se ele não tiver que passar por nenhum tipo de processo de beneficiamento, o que vai ocorrer? Eu vou simplesmente fazer a revenda. Agora, se ele passa por um processo, por uma etapa de beneficiamento, obviamente que ele vem do estoque, passa por esse processo de transformação e depois também, da mesma forma, terá a sua saída. Se for matéria-prima, da mesma forma, ela passa por um processo de beneficiamento, de transformação e assim se torna um produto final, e esse produto final, obviamente, que será vendido e será entregue. Então, todos esses exemplos que eu utilizei de forma muito rápida, ele faz uma alusão a estoques. E todas as vezes em que eu faço esta alusão a estoques, ou que eu falo de estoques, obviamente que eu estou, então, falando de compra de mercadoria. Então, eu vou trazer esse infográfico e mostrar de uma maneira muito prática o que é o ciclo operacional e o que é o ciclo financeiro. E eu quero exatamente aqui falar dessa dinamicidade que é o fluxo de caixa que envolve esse ciclo operacional e esse ciclo financeiro, e adentramos aqui naquele conceito que eu falei, que ou ele é desconhecido pela grande maioria dos gestores, ou os gestores conhecem esses termos de uma forma bem equivocada, bem confusa, bem difusa, e a terceira linha são aqueles que, de fato, acabam não tendo uma gestão efetiva ou sequer consegue enxergar, ou enxergar, melhor dizendo, dentro da sua operação. Então, esse infográfico ele vai trazer aqui, e ele traz, na verdade, de maneira muito detalhada, o tempo em que as coisas elas ocorrem. Tanto que esse foi o tema da nossa aula que nós realizamos, e que eu estou deixando aqui para você pelo QR Code, que nós falamos sobre o relógio do capital. E a introdução da nossa aula foi justamente essa, para você entender que as coisas elas ocorrem de forma simultânea. Entretanto, o tempo em que elas operacionalizam as coisas é que são em tempos distintos. Então, quando falamos de um ciclo financeiro, quando nós falamos dessa dinâmica de caixa, melhor dizendo, nós estamos exatamente considerando quanto tempo uma empresa ela leva para que ela possa girar os seus estoques e, obviamente, receber de seus clientes, que nós chamamos de ciclo operacional. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, vender algo que eu não consiga entregar. E eu não posso entregar algo aquilo que eu não disponho dela à pronta entrega. Obviamente que eu, então, primeiro perpasso pelo que eu chamo de compras de insumos. Então, todas as vezes, pessoal, quando você adquire uma mercadoria e o tempo que você leva para receber posterior a esta venda, nós chamamos isso de ciclo operacional. E eu vou pedir para que você possa considerar essa barra na cor azul, ou essa linha na cor azul, onde o start dela, o start do ciclo operacional, então, eu não quero que você esqueça que o ciclo operacional, ele envolve a compra do insumo até o recebimento da venda que ela foi realizada. Então, dentro dessa linha azul, nós chamamos o ciclo operacional. E o ciclo operacional, ele envolve a somatória dos prazos médios, que são outras informações que nós temos importantes para podermos compreender a respeito do ciclo operacional e do ciclo financeiro. Professor, por que é importante a gente olhar para o ciclo operacional e para o ciclo financeiro? Eu até diria que é muito mais do que importante, ele é vital, porque essa comparação entre o ciclo operacional e o ciclo financeiro, ela revela a necessidade de capital de giro da empresa, que é outro tema que muitos gestores eles possuem diversas dificuldades para poder compreender o que é um capital de giro, o que é uma necessidade do capital de giro, o que é um saldo de tesouraria. Porém,
o que nós queremos hoje apresentar a vocês aqui a respeito da dinâmica do fluxo de caixa. E quando eu contrasto o ciclo operacional com o ciclo financeiro e que ele expressa um resultado, obviamente, então, que ali está sendo revelado a necessidade de capital de giro que uma empresa ela dispõe. Então, quando eu falo do ciclo operacional, ou quando eu pergunto qual é o ciclo operacional quando eu chego numa instituição, obviamente que essa pergunta ela tem vários objetivos. Um dos objetivos que ela tem é até perceber qual é o entendimento e o nível de conhecimento que o gestor que está administrando, por exemplo, ativos financeiros, ele tem com relação à questão do assunto. E o outro objetivo que seria o principal, é, de fato, entender qual é o ciclo operacional, ou seja, quanto tempo eu levo para adquirir um insumo até receber proveniente da venda. Então, notem só que o ciclo operacional, ele é uma operação, ele é uma equação, eu vou assim dizer, ou é um produto, né, proveniente ali da relação entre o prazo médio de estocagem mais o prazo médio do recebimento. Pessoal, eu poderia falar diversos pontos aqui, mas é como eu disse, a intenção, na verdade, é explicar para vocês o que é o ciclo operacional, o que é o ciclo financeiro, e esse detalhamento da qual eu fico muito inclinado a querer passar para vocês, eu vou pedir para que vocês possam acompanhar na nossa aula que eu deixei disponibilizado aqui por meio do QR Code. Então, da compra do insumo até o recebimento da venda, o ciclo operacional, então, ele é o tempo total, desde que existe essa relação de aquisição dos insumos até o recebimento final da venda. Afinal, eu tenho estoque e compro estoques justamente para que esses estoques eles sejam vendidos e, obviamente, eu possa receber ele no menor tempo possível. Então, todas as vezes, quando for falado sobre o ciclo operacional, você deve entender que estamos nos referindo ao tempo total, que vai desde a aquisição dos insumos até o recebimento da venda. Então, se você não sabe, ou até então não sabia, eu digo para você, calcula qual é o teu ciclo operacional. Eu não sei qual é o tipo de negócio que a tua empresa ela atua, se é no segmento hospitalar, se é distribuição de medicamento, se é uma, uma empresa que trabalha com venda de máquinas, de equipamentos ou produção de eletroeletrônico, enfim. O fato é que todas as organizações elas trabalham com fluxo de caixa, elas predominantemente, obrigatoriamente precisam do fluxo de caixa e precisam atentar para essa dinâmica do fluxo de caixa. Então, o ciclo operacional, você já sabe, ele é composto pelo prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento. Então, esse é o ciclo operacional que existe em todas as empresas e que, para quem bem entende a respeito de administração financeira de curto prazo ou administração do capital de giro, precisa olhar atentamente, periodicamente e tenazmente a respeito do ciclo operacional do seu negócio, ou seja, que vai desde a aquisição de insumos até o recebimento final daquela venda que foi realizada. Abaixo dessa linha azul, nós temos essa linha em laranja, onde nós temos ali o pagamento ao fornecedor e também ao recebimento da venda. Então, essas operações são operações que compõem o chamado ciclo financeiro, ou seja, o CF. Se eu tenho o CO, que é o prazo médio de estoque, mais o prazo médio de recebimento, que é o ciclo operacional, no ciclo financeiro, que mede do pagamento do fornecedor até o recebimento da venda, nós estamos, então, diante do ciclo financeiro. Bem, tecnicamente, o ciclo financeiro refere-se ao tempo ou ao período entre o pagamento que é realizado ao fornecedor e o recebimento do cliente. Então,
essas linhas, como eu falei para vocês, ocorrem de maneira simultânea as operações, porém, o tempo em que elas são tangibilizadas são tempos distintos. Então, a operação corre, eu compro os insumos e recebo a venda dessa mercadoria. Eu tenho o meu ciclo operacional, porém, o meu ciclo financeiro é o desembolso que eu faço do meu caixa, ou seja, eu desembolso ali o pagamento para os fornecedores, que foram aquelas fontes que financiaram a minha operação, até o recebimento da venda. Bem, eu trago aqui dois casos muito práticos que retratam também a respeito desses ciclos, não é? Que é o ciclo positivo e é o ciclo negativo, que também temos aqui um outro ponto que as pessoas confundem bastante a respeito de que, puxa vida, então, veja só, professor, o meu ciclo financeiro, ele era um ciclo que ele era 50 e hoje ele era 60. Como as pessoas elas julgam muito dessa maneira, se é bom ou se é ruim, um ciclo financeiro de 50, ele é melhor ou ele é pior do que o ciclo financeiro de 40 ou de 60? Bem, a resposta para você é justamente essa. Você não pode deixar de olhar para o ciclo operacional e para o ciclo financeiro. Agora, tem um ponto importante e relevante também na tua compreensão. Qual é? É que o ciclo financeiro, quando ele está negativo, ele é favorável para a empresa e eu vou explicar isso para você. Então, professor, o que você quer dizer é que um ciclo financeiro, quando ele é 50 e ele passa para 40, ou seja, 40 é menor do que 50, ele é melhor? Sim. E se ele for negativo, sim. Eu posso te adiantar. Um ciclo financeiro, pessoal, representa que você recebe primeiro para pagar depois. Então, todo ciclo financeiro, ele recebe primeiro e paga depois. Esse seria o ideal para as empresas. Você já observou que envolve ali compra, pagamento, venda e recebimento? Então, eu tenho duas operações, uma operação de compra e uma operação de recebimento de cliente, e também tem uma operação de compra e de pagamento de fornecedor, e tem uma operação de pagamento de fornecedor e de recebimento de venda. Então, consiste que todo negócio, obviamente que sem sacrificar margem, o ideal seria que ele pudesse vender à vista, né? E comprar sempre a prazo, para que ele pudesse ter esse ciclo negativo favorável. Porém, se estamos falando do ciclo operacional, que ele tem o mesmo destinatário ou a mesma situação final, que é o recebimento da venda, só que o ciclo operacional ele se difere de que o ponto de partida dele é da compra de insumos e o ciclo financeiro é do pagamento de fornecedores. Nós estaremos sempre, meus amigos, então, contrapondo o ciclo operacional com o ciclo financeiro. Então, notem no nosso infográfico aqui o caso prático que envolve o ciclo negativo, que está destacado aqui na cor verde, né? Então, nós temos o ciclo operacional, que é a compra de insumo até o recebimento da venda, e eu deixei aqui um exemplo de um grande varejista, onde o seu ciclo operacional são 66 dias. Então, significa que eu tenho aqui o prazo médio de estocagem, e se eu for dividir para poder facilitar a compreensão de vocês, o prazo médio de estocagem foi de 33 dias, e o prazo médio de recebimento foram de 33 dias, não é? Então, esses prazos são os prazos que compõem o ciclo operacional. E quando eu contraponho ele com o prazo médio de pagamento, no prazo médio de pagamento, eu tenho ele em 97 dias. E vejam só, do momento em que eu pago o fornecedor até o momento em que eu recebo ali a minha dívida, a minha venda, perdão, eu tenho então um ciclo financeiro de 31 dias negativo. Por quê? Porque o ciclo operacional, 66 dias,
menos o prazo médio de pagamento, 97 dias, eu tenho um ciclo financeiro negativo. Ou seja, eu estou recebendo primeiro e pagando depois. Então, nota que o ciclo financeiro ele está ali em menos 31, conforme eu falei para você. Então, o que significa um ciclo financeiro negativo e por que que esse ciclo financeiro ele é variável? Obviamente, eu vou dizer para você o seguinte, que o ciclo financeiro negativo, ele consiste na redução ou na diminuição do ciclo financeiro. Então, ou seja, o ciclo financeiro ele é menor, não é? E nesse caso, quando ele é menor, ele aumenta a questão do lucro, que é o ponto-chave que eu estou dizendo aqui, que um ciclo financeiro negativo é aquele onde a operação ela é financiada pelos fornecedores, ou seja, ele reduz as despesas financeiras e aumenta o lucro. Para que você possa compreender de uma forma muito mais detalhada, diminuir o ciclo financeiro aumenta o lucro, sabe por quê? Porque, primeiramente, ele reduz a necessidade de capital de giro, ou seja, toda essa fonte de financiamento, ela está sendo arcada pelo fornecedor ou pelos fornecedores. Então, isso elimina a minha necessidade de ficar pegando dinheiro em banco, ou então eu ficar ali esperando o dinheiro de um outro negócio para poder ali pagar os meus fornecedores. Então, esse tipo de efeito que é gerado pelo ciclo financeiro negativo é que ele diminui as despesas financeiras, que são as despesas onerosas e que envolvem juros pré-definidos em contratos, e vão permitir com que o negócio ele gire de uma forma muito maior, com o mesmo capital, e óbvio que vão elevar o retorno sobre o investimento. Então, todas as vezes quando você ouvir falar de ciclo operacional, sabe-se que você está falando do prazo médio de estocagem e do prazo médio de recebimento, tá? Então, o prazo médio de estocagem significa quantos dias aquele produto fica no seu estoque até ele sair para venda. E, obviamente, depois que você executa essa venda, o prazo médio de recebimento vai desde a venda até o recebimento dela. E o ciclo financeiro envolve o pagamento do fornecedor e o recebimento da venda. Então, nesse caso, um ciclo financeiro negativo retrata que o meu ciclo operacional é menor do que o meu prazo médio de pagamento. Então, todas as vezes em que o meu ciclo operacional for menor do que o meu prazo médio de pagamento, eis que eu tenho ali o meu ciclo financeiro, ok? Bem, assim como eu tenho um ciclo financeiro negativo, que ele é bom para a empresa, ele significa que os fornecedores é quem financiam a minha operação, ou seja, eu estou praticamente ou vendendo à vista, ou então o meu estoque gira muito, mas muito rápido, lembrando que o ciclo operacional é a soma do prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento, isso redunda aqui. Toda vez que o meu ciclo operacional for menor que o PMP, essa diferença é o ciclo financeiro, uma vez que ele vai desde o pagamento do fornecedor ao recebimento da venda. E nesse caso, eu estou recebendo primeiro e pagando depois, por isso que o ciclo financeiro negativo é favorável para a organização, em detrimento de que a operação quem financia são os fornecedores, e óbvio que toda vez que isso ocorre, também gera redução em despesas financeiras, porque eu não vou tê-las para poder financiá-la nesse hiato de tempo gerado, e obviamente que também o meu lucro será, obviamente, aumentado, exponencializado. Por quê? Porque eu vou ter menor despesa financeira, eu vou ter uma quantidade menor, ou o chamado menos dinheiro parado no meu estoque, menos inadimplências e perdas, e vou ter um melhor poder também de negociação. Bem, assim como eu tenho o ciclo financeiro negativo, eu também tenho o ciclo financeiro positivo, e aqui um ciclo financeiro ele é
desfavorável. Por que, professor, ele é desfavorável? Se o ciclo negativo é um PMP menor do que... Se o ciclo financeiro negativo é um ciclo operacional menor do que o meu PMP, obviamente que o positivo é o contrário. Significa que o meu ciclo operacional ele é maior do que o meu prazo médio de pagamento. E se ele for maior do que o meu prazo médio de pagamento, eis que ali eu tenho, então, o meu ciclo financeiro. Então, isso significa que a empresa, neste caso, ela vai precisar captar recursos para poder ali suprir a esse fosso, a esse hiato que nós temos entre o ciclo operacional e o prazo médio de pagamento. Então, aqui eu preciso de recursos externos, posso precisar de recursos onerosos, que são os recursos financeiros, onde eu vou pagar juros, para cobrir esse intervalo até o recebimento, ou vou precisar receber de um outro cliente. Então, a comparação é simples. A comparação é entender que o ciclo operacional eu vou contrapor sempre com o prazo médio de pagamento. Então, o ciclo operacional, que é o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. Se o ciclo operacional é menor que o PMP, se o CO é menor que o PMP, eu tenho uma condição favorável financeira, onde a minha operação ela é bancada pelos fornecedores. Agora, se o meu ciclo operacional é maior, não é? É maior do que o meu PMP, aí eu tenho um problema grave, porque eu vou precisar de fontes externas para financiar este intervalo que se tem até o recebimento, ok? Por quê? Olha para o nosso infográfico acima, porque, olha, do pagamento ao fornecedor até o recebimento da venda, esse aqui é o período que envolve o ciclo financeiro. E o exemplo que eu utilizei aqui, já que no ciclo financeiro negativo nós usamos um grande varejista, no ciclo financeiro positivo eu estou utilizando aqui a farmácia, a indústria farmacêutica. Então vamos lá, vou pegar aqui um ciclo operacional de 118 dias, onde é a soma do prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento, e o meu prazo médio de pagamento, meu PMP, são 52. Então, notem, ciclo operacional maior do que o PMP, do que o prazo médio de pagamento. Então, logo, o meu ciclo financeiro são de 66 dias. Pessoal, o que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que eu preciso de recursos externos que possam financiar durante 66 dias esse intervalo. Ou seja, do desembolso do dinheiro que saiu do meu caixa até o recurso que vai entrar no meu caixa. E a gestão estratégica é óbvio que toda empresa que se preze, que conheça, que entenda de finanças corporativas e de finanças de curto prazo, de administração de capital de giro, precisa sempre estar de olho nesses indicadores. No prazo médio de estocagem, no prazo médio de recebimento e, óbvio, estender sempre o prazo médio de pagamento para otimização do caixa. Cenário ideal sempre é ciclo operacional menor que o PMP. Se eu tenho um ciclo operacional maior do que o meu PMP, obviamente, então, que a empresa precisa captar recursos externos para que ela financie esse intervalo, esse fosso, essa nesga que existe até o recebimento da venda. E para que a gente possa fechar essa nossa pílula de conhecimento, eu quero dizer para você que existe um ponto importante entre as áreas que precisam trabalharem. Por exemplo, quando eu estou falando do prazo médio de estocagem, o principal ator, eu vou dizer assim dessa maneira, ou o principal responsável para atuar na gestão de estoques é a área de movimentação de materiais,
que faz parte, o departamento, na verdade, que faz parte da área de suprimentos. E o prazo médio de recebimento, eu tenho aqui o comercial, que precisa estar devidamente e intimamente associado à área de controladoria, à área de custo, para que as vendas sejam vendas que possam olhar tanto para a rentabilidade quanto para a liquidez da empresa. Então, não pode arbitrar preço, não pode dar desconto para que possa diminuir o prazo médio de recebimento, não. Você vai precisar, de fato, ter habilidade e ser muito articulado, de tal modo que você consiga negociar prazos de recebimentos melhores, mais atrativos, mais palatáveis, sem que você oferte um desconto sem antes fazer a conta. Então, na grande verdade, as empresas elas precisam aprenderem a trabalharem de maneira integrada, sem vaidades, sem quererem assumir protagonismos, mas entenderem que o protagonismo é a instituição, é a empresa. Então, nós temos aqui o responsável pelo PME, que é a gestão de suprimentos, nós temos o responsável pelo PMR, que é a gestão do ciclo de receita, e nós temos o PMP, que é a gestão de suprimentos também, porém é o departamento de compras para sempre aumentar o PMP, obviamente que sem abrir mão de preço. Então, fazer gestão do ciclo operacional e do ciclo financeiro é, de fato, fazer uma gestão estratégica, uma gestão que deve buscar de maneira tenaz, de maneira obstinada na redução do PME, do PMR e na ampliação, na exponenciação, na exponencialização, no aumento, na majoração do PMP, porque essas operações que convergem, elas visam, de fato, não pressionar, não tensionar, muito pelo contrário, elas consistem na otimização do caixa. E aí eu quero te dizer, e você? Como é que você tem visto, trabalhado e gerido isso na tua instituição? Então, não esquece, ciclo operacional é o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento, que ele precisa ser menor do que o prazo médio de pagamento. O resultado dessa equação é um ciclo financeiro negativo, ou seja, o ciclo financeiro negativo é bom porque evidencia e denota que os fornecedores é quem estão financiando, estão bancando a operação daquela empresa. Agora, se o seu ciclo operacional, que é o seu prazo médio de estocagem, o seu prazo médio de recebimento, ele é maior do que o prazo médio de pagamento, então aqui você tem um ciclo financeiro que é positivo, e o ciclo financeiro positivo ele é desfavorável à empresa, haja vista que a empresa, nesse ato de tempo, ela irá precisar de captação de recursos ou de fontes de financiamento externas para que possa ali bancar o intervalo que existe nesse hiato entre o pagamento do fornecedor até o recebimento da venda. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo, é um trabalho árduo e é um trabalho que deve ser realizado de forma obstinada. E você? Como você tem administrado o capital de giro da tua empresa? Como tu tem administrado esse fluxo de caixa? Bem, se você não sabia, de fato, de maneira clara, o que era um ciclo operacional e o que era um ciclo financeiro, eu acredito e espero que eu tenha conseguido atender o objeto dessa pílula de conhecimento, hoje, que nós trouxemos para vocês, entre o ciclo operacional e o ciclo financeiro, e a relação dinâmica que existe no fluxo de caixa. Eu espero que, de alguma maneira, eu consiga ter te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar o teu comentário aqui conosco, ou mandar a tua mensagem via inbox, pelo LinkedIn, que eu vou ter o maior prazer de poder elucidar possíveis pontos que não ficaram com a clareza necessária com relação a esse assunto.
mas eu posso te dizer que, de uma forma muito simples, você já sabe muito bem que você vai ter sempre que olhar para os prazos os prazos médios, que são o PME, prazo médio de estocagem, o PMR, que é o prazo médio de recebimento, e o PMP, que é o prazo médio de pagamento. Sabendo você que o ciclo operacional é o PME mais o PMR, e sabendo que o ciclo financeiro é o ciclo operacional menos o PMP. E que se ele for negativo, significa que a empresa ela é financiada pelos seus fornecedores e com isso temos ali reduções de despesas financeiras e obviamente estamos ajudando para que o lucro ele seja maximizado, o lucro contábil. Agora, se o ciclo financeiro, que é o ciclo operacional menos o PMP, se ele for maior, se ele for positivo, aí você tem aqui uma evidência de que a tua empresa ela vai precisar captar recursos externos para que possa financiar esse fosso, esse intervalo que foi do pagamento do fornecedor até o recebimento da venda. Lembrando a você que se você precisar desse infográfico, você pode entrar em contato comigo ou você pode baixar ele diretamente nas publicações que realizamos aqui lá no nosso perfil no LinkedIn. Essa aula de hoje ela está sendo transmitida apenas para o nosso canal aqui no YouTube, no Insights do Professor. Então, eu quero agradecer a todos aqui pela atenção. Como eu disse, foi uma aula bem objetiva, bem breve, e que se você almejar e precisar ter de forma mais detalhada, você pode assistir a nossa aula que nós realizamos, que eu deixei o QR Code aqui, e também tem disponível no nosso canal no YouTube, pessoal, uma playlist com toda a disciplina chamada Contabilidade Financeira. São 40 aulas, mais de 45 horas de aulas realizadas que você tem acesso gratuitamente. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Espero que dúvidas que estivessem gravitacionando ainda sobre este assunto, que elas possam ter sido sanadas. E não esqueçam, ciclo operacional é igual ao prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento. E o ciclo financeiro é o ciclo operacional menos o PMP. Ciclo financeiro negativo, bom para a empresa, significa que a operação é financiada pelos fornecedores e isso reduz despesas financeiras e aumenta o lucro da empresa. Se o ciclo financeiro for positivo, então significa que a empresa vai ter que captar fontes alternativas de recursos externos para poder financiar esse ato que existiu entre pagar o fornecedor e o recebimento da venda. Então, não esquece, o foco é trabalhar na redução do PME e do PMR e na ampliação do PMP, sem que a gente abra mão da lucratividade, ou o que nós chamamos também de rentabilidade. Desejo a todos um excelente dia, fiquem com Deus. E se gostaram desse conteúdo, eu vou pedir para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever e estar participando conosco das inúmeras aulas que nós temos. Por exemplo, nós temos aulas agendadas aqui, pessoal, até, para vocês terem uma ideia, até o dia 28 de abril. E será um prazer ter você conosco aqui e principalmente ter você como um dos inscritos do nosso canal. Então, fiquem com Deus, vamos nos vendo aí no decorrer das aulas que estão agendadas e outras que nós podemos realizar ao vivo com vocês, tá bem? Um grande abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau.